Olá, meu nome é Elaine Reis, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou bailarina, professora, coreógrafa, diretora do Estúdio IT de Danças e do Simpósio Internacional de Danças. E hoje eu estou aqui em nome do Juntos pela Dança Brasil, recebendo esse ilustre convidado, um grande professor de balé clássico, formador de grandes bailarinos, tanto no Brasil quanto no exterior, um maravilhoso coreógrafo que já trabalhou com companhias também no Brasil e exterior. Eu falo do nosso querido Tíndaro Silvano. Tíndaro, seja muito bem-vindo ao Juntos pela Dança Brasil. O Tíndaro é bailarino, professor, ator, coreógrafo, diretor e conselheiro cultural, atuou em grandes companhias no Brasil e no exterior. Como diretor, Tíndaro esteve à frente da Companhia de Dança do Palácio das Artes e do Balé Jovem, também do Palácio das Artes em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dono de um estilo próprio de lecionar balé clássico, Tíndaro é famoso por trabalhar muito bem os corpos, ouvidos e feeling de bailarinos avançados e profissionais. Tíndaro, o espaço agora é seu para conversar um pouquinho com a gente. É um prazer estar aqui. Eu me sinto honrado de poder falar um pouco, não somente do meu percurso, mas com todas as questões que devem ser abordadas nesta entrevista. E fico muito feliz que vocês tenham me convidado e estou aberto. Tíndaro, gostaria que você começasse então contando um pouquinho da sua trajetória, como você começou, como foi a sua trajetória de bailarino, professor, coreógrafo. Contasse um pouquinho aí da história de Tíndaro Silvano na dança. Bom, eu comecei a coreografar desde muito menino. A gente em casa tinha sempre muita música e, enfim, a gente era estimulado a fazer espetáculos. E eu já tinha essa coisa de pegar meus irmãos mais novos, principalmente, organizar um espetáculo, sabe, na área de serviço, já fazíamos cortinas, cenários, eu já fazia coreografia. Mas quando eu comecei a dançar, eu fiquei muito impressionado com a técnica clássica, porque aquilo me mostrou, assim, sabe, uma ferramenta muito poderosa. E era o que me apareceu naquele momento. E eu, depois de um tempo, depois de fazer muitas aulas, eu comecei a perceber que seria muito difícil virar um bailarino clássico nos moldes que eu sonhava ser. E daí eu comecei a questionar alguma coisa comigo mesmo, depois eu pegava algum colega e passava para ele uma variação, pegava uma colega, passava um pedaço de um pas de deux, e assim eu comecei a coreografar, já como era um profissional, ali pelos meus 25, 26 anos, foi a idade que eu comecei. Tíndaro, como diretor, você trabalhou na Companhia de Danças do Palácio das Artes e também foi fundador, diretor e coreógrafo do Balé Jovem, também do Palácio das Artes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse período enquanto diretor dessas duas companhias de dança. O convite para vir dirigir a Companhia de Dança do Palácio das Artes coincidiu quando eu percebia que já não era bailarino. Eu já sentia, primeiro, muitos problemas físicos, joelhos, meus pés. Eu lutava muito para fazer deste corpo aqui o corpo de um bailarino clássico, que eram as companhias que eu trabalhei, basicamente companhias clássicas. E, enfim, eu vim para o Palácio das Artes, da época a gente conseguiu arregimentar um grupo muito expressivo de bailarinos. E eu comungava com todos eles um ideal estético, um ideal artístico. Então eu dava aulas, eu ensaiava, eu coreografava, enfim, a gente até atuava às vezes, entrava em cena também. E foi um tempo muito bom, eu criei com eles mais de uns 15 trabalhos, entre solos, duos, trios, conjuntos. Viajamos muito pelo Brasil, dançamos no Municipal do Rio, São Paulo, várias vezes em Joinville, em Uberlândia, no Festival do Triângulo. Fomos para o Nordeste algumas vezes. Então foi bom, foi muito reconhecido na época, a gente ganhou muitos prêmios. Anos mais tarde, depois que eu já tinha saído, eu fui morar na França, eu tive uma bolsa. E ao chegar desta viagem, eu fui convidado através da Patrícia Velar, que já tinha trabalhado comigo no balé da Companhia do Palácio das Artes, e através da Lúcia Camargo, que era a presidente do Palácio das Artes na época, a criar essa companhia jovem que buscava dar voz aos jovens bailarinos que terminavam as suas aulas nas escolas e de repente não tinha para onde ir. O mercado não os absorvia imediatamente.
Então a nossa companhia jovem era exatamente isso, era uma espécie de um estágio no que seria uma companhia profissional no futuro. E a gente conseguiu fazer essa companhia crescer e ser muito expressiva na época. Eu criei vários trabalhos, convidamos outros coreógrafos, sempre que podíamos trazíamos professores, eu também dava muitas aulas e muito bem, plantamos uma semente, tá por aí até hoje. Tíndaro, no momento em que as pessoas já estão sendo tão cobradas em todos os sentidos, como que você vê essa ditadura do corpo? Como acontece nas grandes escolas de balé do mundo inteiro, onde os bailarinos ainda muito jovens são minuciosamente analisados pelo seu biotipo, antes mesmo deles serem vistos fazendo uma aula de balé ou dançando. Cada vez mais as companhias estão absorvendo bailarinos melhores e melhores. O século XX chegou para a dança com um recado muito forte, porque ele teve embaixadores tais como Sylvie Guilhem, o Baryshnikov, o Fernando Burrones. Foram bailarinos espetaculares que trouxeram um novo padrão. Então, assim, as companhias hoje em dia, se você vai assistir, você fica embevecido, qualquer pessoa no corpo de baile, uma companhia de primeiro time, obviamente, né? Uma ópera de Paris, um Bolshoi, o Teatro Mariinsky, o New York City Ballet ou o American Ballet Theatre, companhias de peso, o Berlim, Balé de Berlim, que é maravilhoso, e outras companhias de primeira linha, graças a Deus existem várias. E essas companhias, elas têm normalmente escolas, e essas escolas escolhem as crianças de uma maneira muito seletiva. A criança tem que ser longilínea, eles têm um protocolo para receber pessoas que terão uma altura, eles sabem tudo. As pessoas que fazem essa seleção têm técnicas de saber se a pessoa vai crescer, se a pessoa vai engordar para um lado que não deve ser, pelos pais, pelo histórico. Então, assim, realmente o balé clássico é uma coisa muito rígida e cada vez mais se aperfeiçoa esse biotipo do bailarino clássico. Agora, falando sobre o nosso mercado de trabalho, Tíndaro, você vê uma grande diferença entre o mercado de trabalho na dança quando você começou e no momento atual? O mercado brasileiro, vamos falar agora daqui, era bastante diferente naquela época, década de 70, que foi quando eu comecei a dançar profissionalmente. E foi uma década que se criaram várias companhias, entre elas o Balé da Cidade de São Paulo, o do Palácio das Artes, o Balé Guaíra, poucos anos depois, o Balé do Teatro Castro Alves. São companhias oficiais. Nós, bailarinos, éramos contratados, na época, por um regime de funcionalismo público, você tinha toda uma segurança que era o que tínhamos no momento. Esse é o período militar. O Brasil tinha esse perfil. Poucos anos mais tarde começaram as companhias independentes a firmarem no país e houve realmente muito trabalho para quem quisesse ser bailarino. Atualmente, como o nosso modelo de Estado, ele não comporta mais funcionários públicos em cena. Não é mais isso. A gente vive, infelizmente, o Brasil um paradoxo. Nós temos esse modelo de Estado, o pai, Estado europeu, mas nós temos uma sociedade americanizada. Então, assim, nós teremos que batalhar para, no futuro, conseguirmos patrocinadores, sponsors, né? Como tem a dança nos Estados Unidos. E agora mesmo a Europa começa a mudar bastante o perfil de produção, o perfil de manutenção dessas companhias. Ainda falando em comparações aí, Tíndaro, você ministrou aulas e coreografou para importantes companhias no Brasil e no exterior. Nos fale um pouquinho sobre a formação do bailarino no Brasil comparada à formação dos bailarinos estrangeiros. Nós, os bailarinos brasileiros, temos uma coisa que é muito bonita, que é a nossa paixão. A paixão pela dança, a paixão pelo ofício do artista. É bastante diferente de alguns lugares onde o mundo mudou em vários aspectos, né? Então, assim, você vê companhias onde os bailarinos chegam e fazem o trabalho deles e depois vão comer alguma coisa, depois fazem o espetáculo, vão embora para casa. Fica um pouco assim,
meio funcionário público mesmo. Muita companhia europeia, principalmente, eles dançam, mas eles poderiam, da mesma maneira que eles estão ali para dançar, eles poderiam estar ali para operar uma pessoa, para vender um imóvel, entendeu? Para fazer uma manicure. Mas nós brasileiros, a gente sabe que isso é uma coisa que não é muito apoiada em nossa sociedade. Então a gente entra com unhas e dentes, com muita garra, seja para fazer aula, seja para dançar, seja para coreografar, para produzir. Como são muitos leões que se matam todos os dias, todos esses profissionais da dança têm muitos leões a matar, mas essa paixão faz a grande diferença, na minha opinião. Tíndaro, agora falando um pouco sobre criação, sobre inspiração, no seu processo de criação coreográfica, qual que é o start para iniciar um novo trabalho? Você parte da temática, da trilha sonora, do elenco, dos bailarinos que você tem em mãos? O que te inspira ao iniciar um novo trabalho? A inspiração. Eu acho que não existe fórmula, né? Não somente acho, como tenho certeza. Não existe fórmula, cada trabalho é único. Você pode partir de diversas maneiras para produzir um espetáculo. Um bailarino pode te inspirar, uma música, um figurino, um detalhe do cenário, uma árvore, uma flor, um pássaro. São muitas as possibilidades de inspiração. Às vezes acontece de você ter que fazer um trabalho encomendado, e o que não quer dizer que isso também não vai te promover uma inspiração. Muitas vezes você pode estar super inspirado e o trabalho não resultar numa coisa satisfatória a nível de alimentação artística para os bailarinos e até a análise do trabalho feito pela crítica. Então não existe fórmula, né? Cada trabalho é único. Na sua concepção, na sua produção e na sua carreira. Um espetáculo faz uma carreira ou não. O que você considera, Tíndaro, uma boa formação para que o bailarino ingresse numa companhia que tenha uma linguagem contemporânea? O bailarino, para entrar numa companhia profissional, ele precisa indubitavelmente ter uma base de balé clássico. A gente não pode nunca desdenhar essa coisa do trabalho, da aula, de compreender a mecânica, a tecnologia da movimentação clássica. Obviamente, a pessoa com o tempo vai encontrando outras possibilidades. Você pode se dirigir para um sapateado, para uma dança folclórica, para um jazz, para um hip hop, para o contemporâneo. Existem várias vertentes na dança. Mas quem tem essa base, eu não quero dizer que você tem obrigatoriamente ser um bailarino clássico, mas se você tem conhecimento dessa tecnologia da dança clássica, você com certeza vai ser um bailarino muito mais refinado, mesmo que você vá desconstruir esse corpo, que você vai fazer uma coisa completamente conceitual. Lá na frente, você terá o que desconstruir, porque é sempre engraçado você encontrar bailarinos que já estão começando na desconstrução, mas desconstruindo o quê, né? Então, assim, é importante, sim, que ele tenha essa base e que ele dê sorte, que ele encontre bons professores. Vamos trazer um pouquinho agora para a situação atual. Por mais que a gente queira evitar falar disso, não tem como fugir do assunto, né, Tíndaro? Como que você está fazendo nessa situação de isolamento social? Você está dando aulas? Você está coreografando? Funciona? Como é que você está fazendo? Que estratégias você está usando para poder driblar a situação e se está funcionando com os seus bailarinos? Bom, essa pandemia nos pegou bastante desprevenidos, né? Não somente em termos de saúde no país, mas a sociedade não estava preparada para ficar. Já vai fazer mais de 2 meses e meio que estamos em casa. Obviamente, a nossa atividade é uma atividade presencial. É fundamental que a gente tenha o olho no olho, sabe? A gente consiga estar no mesmo ambiente, seja do aluno, seja do bailarino profissional. E eu vejo todo mundo está se reinventando. Eu também estou me reinventando, obviamente.
eu tenho dado aulas. Eu resisti muito no começo, até então eu não conhecia a plataforma do Zoom, mas eu conhecia mais era o Facebook, era o YouTube e o Instagram. E a possibilidade de dar aulas e não enxergar o bailarino não me agradava em nada. Mas, felizmente, a gente vai cedendo também, né? E eu fiquei um mês sem fazer absolutamente nada, bastante pensativo, concentrado na recuperação do mundo, concentrado, sabe, na volta ao normal, mas que normal agora a gente já nem sabe o que vai acontecer. Então eu comecei a dar aulas através do Zoom, onde eu consigo ver os meus alunos, eu consigo fazer correções, eu até vejo mais do que na sala de aula. Porque quando você está a câmera, quando ela pega o bailarino, você só vê o corpo. Você não tem nada nada te tirando da sua concentração, do seu foco, tipo passar por uma porta que está aberta, olhar por uma janela. Você está de olho na tela, no bailarino. E está dando para ver muita coisa. Eu tenho corrigido, às vezes corrigido até meio demais. Ô Tíndaro, agora tentando olhar para aquela luzinha lá no fim do túnel, qual que é a sua visão para o cenário da dança no retorno pós-pandemia? Né? Como é que você imagina que será essa adaptação à nova realidade após toda essa situação que a gente está vivendo? Até esse momento, eu vejo bastante turvo o cenário. Eu acho assim que o mundo inteiro, não é só a dança, mas todas as atividades sofrerão uma grande mudança. Alguns espetáculos na Europa já começam a acontecer, com pouco público, bailarinos não encostando um no outro. É uma coisa difícil, né? Bastante complicada. E, bom, eu estou ainda esperando para ver o que vai acontecer com a nossa profissão, especialmente no Brasil, que é aqui que eu vivo, é aqui que eu mais produzo, é aqui que eu pretendo ficar, inclusive. Acabando tudo isso, eu pretendo ficar aqui, onde mora a minha família, onde tem meus alunos, tem as companhias que eu trabalho. E eu acho que vai crescer muito essa coisa pela internet. Houve gente que resistiu isso ao longo desses últimos 20 anos, que foi quando a internet entrou na nossa vida. E eu sei de gente que resistiu muito e que agora está penando para entrar nos aplicativos. Mas assim, eu acho que mais do que nunca nós precisaremos estar conectados pelas mídias digitais. E agora, infelizmente, encerrando esse papo gostoso e dinâmico que a gente teve aqui com você, Tíndaro, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e acompanhando aqui o Juntos pela Dança Brasil. Oi, Elaine, um prazer estar aqui com você, mesmo que de longe, né? Mas eu fico muito feliz que você esteja abrindo esse canal para a gente conversar, refletir, trocar figurinhas sobre o fazer artístico, sobre a dança, sobre o balé. A gente espero que a partir de agora as pessoas possam fazer mais esse tipo de intercâmbio. Eu também acho que toda informação ela deve ser absorvida e a gente transformar aquilo numa coisa boa, de que de alguma maneira a gente saia melhor disso tudo, que saia dessa pandemia, que saia de uma aula, que saia de um balé, de uma criação. Agradeço muito e espero muito em breve a gente se encontrar, a gente poder se abraçar e rir bastante e falar sobre arte, sobre dança, que é o que a gente ama. Um beijo para todos. Tíndaro, eu queria mais uma vez te agradecer por ceder esse tempo para estar aqui com a gente, para dividir um pouco da sua história, para falar de dança, falar de arte, de cultura, por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua vida, abrindo um pouco a sua vida e as portas da sua casa aí para a gente conversar de pertinho nesse momento que a gente não consegue se encontrar, né? Eu espero que em breve a gente possa ter um papo gostoso como esse pessoalmente. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, acabou mais uma das nossas entrevistas gostosas aqui do Juntos pela Dança Brasil. Fiquem ligados, acompanhem as redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, nossos grupos de WhatsApp, Telegram, porque são muitas coisas acontecendo, tem a agenda que tá linda, cada dia da semana acontece uma coisa. Então é isso. Se ligue no Juntos pela Dança Brasil que a gente está com vocês. Qualquer sugestão, escreve lá, que o espaço é de todo mundo. Um grande abraço a todos os anfitriões e a nossa querida Márcia Ângeli, que
nos tornou possível esse grupo tão unido e tão presente aí no cenário da dança. Boa noite para todos.